Análise do milho futuro para o médio prazo, para o dia 9 de agosto de 2016 e dias subsequentes, bmftrader.com. Aqui no gráfico diário nós podemos perceber que o mercado, com este movimento de alta aqui, ele atingiu o alvo mínimo do longo prazo nesta região aqui de 48,65. Então, com todo este movimento de alta aqui, o mercado completou o mínimo que ele deveria completar segundo a última análise do longo prazo. Após isso, o mercado iniciou um movimento de baixa e esse movimento ele foi significativo. Ele atingiu aqui já uma primeira região de suporte importante, que é a região dos 45,20 a R$ 45. Essa região é dada pela área de suporte K do diário e pelo pivô mensal. Perceba que no presente momento o mercado está aqui acessando esta região, está respondendo a ela. Caso esta região aqui seja perdida, o próximo suporte será aqui nessa região dos 42,75 a 42,25, que seria aqui o suporte principal de 5/8 de todo este movimento de alta e o pivô quadrimestral. Isso se o mercado perder esta região de suporte. No próximo gráfico, então estão aqui apresentados os principais suportes. No próximo gráfico nós vamos ver que nós tivemos aqui um impulso adequado acima da 3x3, um impulso muito bom, que é adequado para a formação de padrões direcionais, mas não houve aqui, estritamente falando, a formação de um padrão direcional. Perceba que o mercado fez aqui 1, 2, 3, 4, 5 fechamentos abaixo da 3x3 até atingir o primeiro suporte de 3/8 de todo o movimento de alta. Então isso aqui não configura exatamente um padrão de pão com manteiga de alta. Porém, como a mecânica de mercado do pão com manteiga está presente, nós podemos até considerar isso aqui como um padrão semelhante a. Então, em resposta a isso aqui, a formação deste padrão semelhante ao pão com manteiga, pode acontecer aqui algum movimento de alta, certo? Vamos perceber aqui também que houve a formação aqui de um padrão de onda alta, que é esta barra aqui. Isto indica basicamente indecisão dos participantes do mercado. E o rompimento de uma das extremidades deste padrão tende a indicar o movimento futuro para o médio prazo. Então, o mercado rompendo ou a máxima em 45,55 ou a mínima em 44,20 vai nos dar aqui um indicativo do movimento para o médio prazo, para os próximos dias. Como nós temos aqui a formação de um padrão semelhante ao pão com manteiga de alta, seria mais lógico dizer que o movimento provável esperado para o médio prazo seria de alta. Mas temos que ter em mente que este é um padrão semelhante a e pode ser que ele de fato não ocorra. Então, está aqui essa conformação do mercado. E se ele perder a mínima, provavelmente ele vai para o próximo suporte que nós falamos no gráfico anterior. Caso o mercado decida por um movimento de alta, que no caso seria aqui o mais lógico de acontecer, nós temos aqui no próximo gráfico as principais resistências, que seria o primeiro suporte, a primeira resistência de 3/8 em 45,75, 45,70 provavelmente aqui, aproximadamente. E o segundo e principal resistência seria aqui na região dos 47 a 47,10, aqui mais acima. Este, no caso aqui, seria o alvo mínimo do pão com manteiga de alta. Porém, como trata-se de um padrão semelhante a, temos que ter cautela, porque este movimento de alta aqui pode não alcançar o seu alvo mínimo. Vamos também nos lembrar que o mercado tem um alvo em aberto, acima, potencialmente falando, que é o alvo de 1,27 dessa borboleta de baixa, que fica aqui na região dos 51,60. Nós vimos isso na última análise do longo prazo. Então, para esta análise do médio prazo, nós temos que ter isso em mente, que o mercado pode realmente sentir esta região aqui como suporte e dar continuidade ao seu movimento de alta de longo prazo. E o padrão de pão com manteiga de alta pode ser o desencadeante para este movimento. Esta é uma situação possível. E esta seria uma primeira situação. Porque nós temos aqui uma outra situação possível, uma segunda, que nós começaremos a ver agora no gráfico semanal.
Então, no gráfico semanal, nós temos a seguinte situação. Perceba que o mercado, ao atingir o seu alvo mínimo, que nós já falamos, o mercado ele deixou aqui um padrão de estrela cadente, nesta barra. E o mercado também deixou aqui uma espécie de um engolfo de baixa, se é que nós podemos dizer assim, vamos chamar assim. E o mercado também fez aqui um lavar e enxaguar, certo? Então, estes são sinais baixistas. E isso pode fazer com que o mercado, antes de alcançar o alvo de 1,27 da borboleta, ele venha fazer uma retração mais profunda. Porque no semanal nós temos aqui um quadro que indica um movimento de baixa para as próximas semanas. Então, se este quadro aqui vier a acontecer, qual é a situação que nós temos? Nós temos aqui, como falamos, um pão com manteiga de alta no gráfico diário, e isso pode fazer com que o mercado faça o seguinte movimento: A, B, C, D. Então, um pão com manteiga pode desencadear uma espécie de retração dentro do engolfo de baixa, e depois o mercado pode continuar caindo em direção ao próximo suporte que nós falamos. Se o mercado atingir o alvo mínimo do padrão de pão com manteiga, o alvo de 100% deste ABCD será justamente nessa região de segundo suporte, que nós já falamos. Então, essa é uma segunda possibilidade, e nós temos que estar atentos a ela. Agora, qual das duas possibilidades irá de fato acontecer? No presente momento, é difícil dizer. Nós precisamos ainda de mais informações do mercado. Conclusivamente falando, nós podemos dizer o seguinte, que o rompimento desse padrão de onda alta vai nos ajudar a entender o movimento para o médio prazo. Como falamos, a perda da mínima tende a jogar o mercado para baixo, para o próximo suporte, e a perda da máxima tende a jogar o mercado para a resistência principal aqui, a resistência importante, que é o alvo do padrão de pão com manteiga. Então, este é o primeiro ponto, observar aqui qual será o rompimento deste padrão de onda alta. Isso nos dará um indicativo de movimento. A segunda coisa que vamos observar para entender é o seguinte: se o mercado romper esta região aqui, dos R$ 47,00 aos R$ 47,35, isso automaticamente colocaria o mercado de volta em sua trajetória altista, tendendo a levar o mercado para o próximo alvo do longo prazo, que é o alvo de 1,27 da borboleta. Ao mesmo tempo, o mercado cancelaria aqui o que chamamos de um engolfo de baixa. Então, o rompimento desta região aqui será muito importante, nos dará uma direção do mercado para o médio até mesmo longo prazo. Então, estes são os principais níveis e os principais sinais que nós devemos observar para o médio prazo. Então, esta seria a parte conclusiva da análise. E como nós temos o padrão de pão com manteiga de alta formado aqui, seria mais lógico dizer que o movimento mais provável para o médio prazo é de alta. Certo? Agora, se essa região aqui será rompida ou não, apenas o tempo irá dizer. Então, esta é a análise do médio prazo para o milho futuro. Vamos estar acompanhando o mercado e ver de fato o que vai acontecer. Se o mercado vai para o próximo suporte, ou se irá para a resistência, ou se alguma outra surpresa vai acontecer. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, favorite o vídeo clicando em gostei, inscreva-se no canal e visite o site em bmftrader.com.